Preparados? Sim. Então, aquela atividade que eu passei, uma pesquisa sobre o uso dos porquês. Gente, aquele ditado de palavras para marcar as que são oxítono, nós corrigimos na aula passada, não foi? Corrigimos, beleza. Então, vamos começar a nossa aula hoje falando da pesquisa dos porquês. Eu tenho umas coisas bonitas para ler para vocês hoje, e eu queria concluir logo essa parte da gramática. Professora, eu anotei, porque separado, sem acento, é usado no início das perguntas. Olha, Alberto, deixa eu lembrar para todo mundo aqui. Olha só, eu mostrei para vocês que a gente pode escrever porquê de 4 maneiras diferentes. Eu posso usar o porquê junto, sem acento. Posso usar o porquê junto, com acento. Estão vendo aí? Dá para ver direitinho? E também posso usar o porquê separado, sem acento, ou separado com acento. É isso? Então, existem 4 maneiras diferentes para escrever o porquê, certo? Eu pedi que vocês dessem uma olhada aí, vissem se achavam alguma coisa, alguma explicação. Então, vamos lá. Eu vou perguntar. Quando eu uso porquê separado, seja junto ou... Quando eu uso porquê separado, seja com acento ou sem acento. Ou seja, quando é que eu uso esses porquês aqui? O porquê separado é no início de frases. Somente, Silvina. Olha uma coisa bem simples. Quando é que eu uso porquê separado? Seja com acento ou sem acento. Para fazer pergunta. Certo? Somente para fazer perguntas. Então, quando eu digo assim, por que você não foi à aula? Ó, se eu estou fazendo uma pergunta, óbvio que eu vou usar o porquê separado. Então, eu digo, por que você não foi à aula? Ei, Silvina, por que você não foi à aula? Porque extrair dente. Hein? Porque extrair dente. Aí você está respondendo a pergunta. Já é Certo. outro porquê. Olha que legal. Eu fiz uma pergunta, usei um porquê. Ela respondeu a pergunta. Usou Eu outro acho que é para dar uma explicação, professora. Isso. Esse porquê aí. É, exatamente, Maria Alice. Então, gente, olha, é muito simples. Quando você vai fazer uma pergunta, o porquê é sempre separado. Qual é a diferença de eu usar o porquê sem acento ou com acento? É o lugar onde ele fica na sua pergunta. Então, se eu botar o porquê na frente, olha só. Porquê no início da pergunta. Isso. Porque no início da pergunta é separado, porque é pergunta, e é sem acento, porque ele está no início da pergunta. Então, a pergunta que eu faço, por que você não veio? Por que você não veio? O porquê está no início da pergunta, não é, gente? Então, ele é sem acento. Ok? Sem acento. Aí, quando eu uso porquê no final da pergunta, aí ele é com acento. Então, eu pergunto, você não veio hoje por quê? Porque ficou no final da pergunta. Então, ele é com acento.
Certo? Ficou claro, gente? Ficou. Porque para fazer pergunta. Deusanira, você quer perguntar alguma coisa? Sim. O porquê junto é sem o acento, não é quando eu explico alguma coisa, justifico alguma Eu vou coisa? já falar do porquê junto. Tá, Já vou explicar o porquê junto, tá certo? tá bom. Tá bom. Eu quero que vocês, por enquanto, fixem isso aqui. Ó. Quando é que o porquê é separado? Quando eu estou perguntando. Quando é que ele é sem acento? Quando ele vem no início da Início da pergunta. pergunta. Quando é que ele vem com acento? Quando ele vem no final da pergunta. Certo, pessoal? Então, ó, às vezes a gente faz uma pergunta que é bem discreta. É aquela pergunta assim que deixa a pessoa bem à vontade para responder ou não. É uma pergunta indireta. Sabe como? Às vezes eu digo assim, olha, uma coisa é perguntar. Por que você não veio à aula? Eu estou fazendo uma pergunta direta. A pessoa se sente na obrigação de responder, não é verdade? Com ponto de interrogação e tudo. Né? Por que você não veio à aula? É diferente se eu perguntar assim, eu não sei por que você não veio à aula. Ó, eu não sei por que você não veio à aula. É uma pergunta, mas é uma pergunta discreta, que deixa a pessoa à vontade para responder ou não é verdade? Não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta. Pois olha, gente, mesmo assim, eu vou usar o porquê separado, porque é uma pergunta, tá certo? Eu sugiro que vocês enriqueçam essa pesquisa que vocês fizeram dos porquês, procurando saber o que é uma interrogação direta e uma interrogação indireta, ou seja, pergunta direta e pergunta indireta, tá certo? Mas o importante é nós entendermos isso. Quando é que eu uso o porquê separado para fazer pergunta? Quando o porquê está no início da pergunta, é sem acento. Quando ele está no final da pergunta, é com acento. Certinho? Entendido, né? Laura? Sim, Entendeu, Laura? entendi. Não. Agora vamos ver quando é que eu uso o porquê junto. Olha só, eu perguntei assim, por que você não veio à aula, Silvina? Aí a Silvina respondeu, eu não vim porque choveu. Professora, eu não fui à aula porque choveu. Ó, aí ela não está perguntando, certo, Deusanira? Aí ela está explicando. É como se ela dissesse, eu não fui à aula, pois não choveu. Aliás, pois choveu, né? Essa foi a desculpa da Silvina. Professora, eu não fui à aula porque choveu. Ou seja, pois choveu. Como a Silvina é de açúcar e não pode pegar chuva, ela faltou à aula. Não é, Silvina? Também porque ela não tinha sombrinha, tadinha. Né? Então, ela respondeu a pergunta, ela explicou. Então, nesse caso, gente, ela usou o porquê junto Sem sem acento. É para explicar. Não vim porque choveu. Olha só. Ou seja, esse porquê é igual a pois. Certinho? Entendido? Então, o porquê para responder a pergunta, o porquê para explicar, igual a pois, é porque junto e sem acento. Tá bom? Muito bem. Então, quando é que eu uso o porquê junto e com acento? Quando ele é a mesma
ele pode ser substituído pela palavra o motivo, a razão. Olha esse exemplo, gente. Não sei o porquê de tanta confusão. Não sei o porquê. Reparem em duas coisas. Primeiro, eu tenho um artigo, o artigo o, antes desse porquê. Não sei o porquê de tanta confusão. Ou seja, eu tenho o artigo o na frente do porquê. Quando tem esse artigo, gente, eu já sei que o porquê vai ser junto e com acento. Porque é como se eu estivesse dizendo, não sei o motivo de tanta confusão. Não sei a razão de tanta confusão. Então, nesse caso, esse porquê é junto e com acento. Tá certinho? Entendido? Entendi. Alguém ficou com alguma dúvida? Digam uma frase aí usando porquê. Uma frase. Qual porquê? Uma frase. Se usando qual porquê? Qualquer um. Escolha. Você sabe por que eu fiz isso. Você sabe por que eu fiz isso. Ó, você sabe por que motivo eu fiz isso. É como se eu estivesse fazendo uma pergunta, Silvina. Agora, se eu dissesse... É aquela pergunta indireta. Eu posso botar a interrogação e dizer, você sabe por que eu fiz isso? Não é uma pergunta? Não é uma pergunta, gente? Mesmo que você não bote o ponto de interrogação, é uma pergunta indireta. Então, esse porquê vai ser separado. E ele vai estar no início da pergunta, por que eu fiz isso? Olha como você pode transformar numa pergunta. Por que eu fiz isso? Viu? É uma pergunta. Então, é porque separado, sem acento. Ele está no início da pergunta. Outra frase. Professora, mas assim, por exemplo, por que você fez isso? Aí a pessoa vai e responde, você sabe por que eu fiz isso? Esse porquê aí, você pode substituir ele por você sabe por qual motivo eu fiz isso. Não pode, Concita? Não sabe? Não pode? Sim, Então, sim. ele não chega a ser uma explicação. Viu? No caso, ele pode ser substituído pela preposição mais um pronome. Seria isso? Exatamente. Quando você puder substituir esse porquê por qual, ele também é separado. Por qual não é separado? Não é? Então, quando você conseguir substituir o porquê por qual, ele também é separado e sem acento. É como se fosse também uma pergunta indireta. Certo. Entendido? Porque eu perguntei e respondi, né? Por que você fez isso? Aí a pessoa responde, pergunta, você né? sabe o porquê eu fiz isso. Ou seja, você sabe por qual motivo. Aí, então, se ele pode ser substituído por qual, ele também é separado e sem acento. Boa pergunta. Mais uma frase, gente. Professora, pode sair aqui. Não sei por quê, mas não entendi. Como? Não sei por quê, mas não entendi. Não entendeu? Vitória, quando a Concita disse assim, não sei por que motivo. É como se ela pudesse substituir esse porquê. Ela está em dúvida. Não sabe como que escreve. Se é junto, se é separado, se é com acento, se é atento, né? Você... como é a frase, Vitória? Concita? Não sei por que motivo. No caso, eu fiz a pergunta e respondi. Duas pessoas conversando.
por que você fez isso? Aí a outra responde, você sabe por que eu fiz isso? Você sabe por Por que qual eu fiz motivo isso? fiz isso? Qual É igual a isso? por qual. É como se Qual, você dissesse por qual motivo. qual motivo? Então, Vitória, quando você puder substituir o porquê por qual, você tenta a substituição. Se der certo, é porque ele também é separado. Viu? Mais alguma frase, gente? Quem mais quer falar uma frase aí? Vamos tirar as dúvidas. Ontem, Diga, Leila. ontem não houve aula de hidroginástica porque choveu. Ah, você está explicando, não tá? Não é, Leila? Está explicando. Não houve aula porque choveu, Sim, certo? É como se sim, você pudesse trocar esse porquê pelo pois. Não houve aula, pois choveu, né? É uma explicação. Então, quando é uma explicação, quando é uma resposta, é junto e sem acento. Equivale a pois. Ó, a explicação. Ele é usado para explicar. Olha aqui, Leila, ó. Usado para explicar. eu pensei que era o motivo pelo qual não houve aula e era a chuva. Mas veja bem, ela não está perguntando, ela está respondendo. Se ela perguntasse por que motivo não houve aula, aí ela estaria perguntando, aí seria separado. E no início da pergunta, sem acento. Mas quando ela explica, quando ela responde e diz, não houve aula porque choveu, porque a piscina estava suja. Ela está explicando, ela está respondendo. Então, é junto, sem acento, porque equivale a pois. Certo? Certo, Leila? Alguma outra frase, gente? Vamos lá. Você não telefonou por quê? Como, Silvina? Você não telefonou por quê? Peraí, uma de cada vez, por favor. Silvina, Você não telefonou por quê? esse porquê é de pergunta? É, Porque Ele não está no fosse ao final da casamento. pergunta? sim. Então, ele é separado porque é pergunta. E é com acento porque está no final da pergunta. Certo? Maria Cláudia, você queria fazer uma pergunta? Por que não fosse ao casamento? Por quê? Não é uma pergunta? Não, Acentuado. Você não está perguntando? estou. Então, ele é separado. O porquê está no início da pergunta? Por que não foste ao casamento? Esse porquê que eu estou perguntando é com acento. E eu estou Sim. lhe explicando. O porquê não está no início da pergunta? Sim, Então, tá. ele é sem acento. Entendido? Entendi. Mais alguma Entendi. pergunta? Isso. Mais alguma pergunta? Então, olha, Então, todo porquê no início de uma frase ele é sem acento, é isso, professora? porquê de pergunta é sempre separado. No início da pergunta, ele é sem acento. É assim. No final da pergunta, ele é com acento. Certo? No início da pergunta, sem acento. No final da pergunta, com acento. Anotem aí uma frase que eu vou ditar para vocês. Copiem aí, eu vou ditar para vocês. Ana Vera Vieira. Ana Vera. Oi, Ana Vera. Então, vamos lá. Primeira frase.
Por que vocês não viajaram? Por que vocês não viajaram? Diga. É para explicar? Anotaram? Depois eu tiro Está a no dúvida. início da frase. Eu não no vou início da explicar mais frase, agora. Eu portanto, vou ele é ditar a frase e separado. vocês vão botar o porquê que vocês acham certo. Depois, Deusanira, eu vou explicar de novo. Tá? Então, por que vocês não viajaram? Um ponto de interrogação no final, hein? Sim. Segunda frase. Não viajamos. Não Viajamos viajamos porque ficamos. Não viajamos porque ficamos sem dinheiro. Ana Vera, você quer falar alguma coisa, Ana Vera? Liga o teu microfone, está desligado. Eu não estou entendendo. Viajamos porque ficamos sem dinheiro. Diga, Ana Vera. Oi? Você quer fazer alguma pergunta? Não. Ah, tá bom. Terceira frase, vamos lá. Posso? Ah, vai, a terceira frase. Já sei o porquê de sua ausência. Já sei o porquê de sua ausência. Copiou, Laura? Copiei não, professora. Cheguei agora atrasada aqui, em casa, na casa da minha mãe. Depois eu vou mostrar as frases para vocês. Tá? A quarta frase. Você não fez o exercício. Você não fez o exercício. Por quê? Você não fez o exercício por quê? Ponto de interrogação. Certo? Porque eu estava... Deusanira. Fica quieta aí. E a última? Não sei por que motivo ele não veio. Não sei por que motivo ele não veio. Eu estou ouvindo, a professora falar. Mas... Certo? Copiaram? Eu vou dar 5 minutos para vocês olharem, conferirem se esses porquês que vocês escreveram aí estão corretos. Vamos lá. E aí eu vou corrigir. Vou mostrar o certo aqui para vocês.
Prontinho? Eu sou apressada. Certo. Vamos corrigir, então. Primeira pergunta. É para a gente falar? Vou perguntar para vocês. Tá bom. Ó, eu vou mostrar a primeira frase que eu ditei. Certo. Por que vocês não viajaram? Certo? Aham. Qual é o porquê que vocês usaram aqui? Separado, sem acento. Por que, Deusanira? Porque está no início da frase. Isso. Então, ó, Perfeito. a frase número 1. Porque separado e sem acento. Separado porque é uma pergunta, tá? E sem acento porque está no início da frase. A segunda, não viajamos porque ficamos sem dinheiro. Está vendo aí? A segunda, não viajamos porque ficamos sem dinheiro. Como é esse porquê? Junto e sem acento. Certo? Porque... Certinho? Isso. Sim. O número 2 é porque junto e sem acento, porque é uma explicação, certo, Laura? Eu estou explicando. Tá? É como se eu dissesse, não viajamos, pois ficamos sem dinheiro. Certo? Porque junto e sem acento. A número 3. Já sei o porquê de sua ausência. Já sei o porquê de sua ausência. Como é esse porquê, gente? Com acento. Mas é separado ou é junto? É junto. Professora. Porque ele está... Com acento. Olha só, número 3. Isso. Sim. Porquê. Ou Porque seja, já sei a razão da sua ausência, já sei o motivo da sua ausência. Né? É. Junto e com acento. Muito junto bem. com acento. A quarta. José não fez o exercício, eu ditei você, né? Mas tanto faz. Não fez o exercício por quê? Separado. Tá no final da pergunta. Separado com acento. Porque separado com acento. Com acento. Porque está no final da pergunta. frase. Né? Tá aqui, ó. Porque Ok. o 4. Junto. Não, desculpem. Separado com acento. Separado. Pergunta e está no final. E a última frase, gente? Não sei por que motivo. Não sei por que motivo ele não veio. Ora, gente, eu não poderia dizer não sei por qual motivo. Não é, Concita? Sim. Podia sim. Não sei por qual motivo. Qual motivo ele não... Então, como é que vai ser esse porquê que eu posso substituir por qual? Porque, por qual? Separado. 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 E sem acento. Né? Porque é o equivalente a por qual e está no final da pergunta. Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas histórias dos porquês, do mal com U, mal com L, né? Do onde, do aonde, das palavras oxítonas, que são acentuadas, só as que terminam em A, E, O, e em, né? Sofá, café, cipó também, certo? Eu vou cobrar numa prova. Meu Deus! Eu vou fazer prova, pode ter certeza. Ok. Valendo de 0 a 10. Mas por que, professora? E não vai ter prova de recuperação e nem de segunda chamada.
Quem Vai perder, ficar perdeu. reprovado. Presta Por atenção. que, professora? Mas por que a senhora vai fazer uma prova? Por quê? Porque eu quero saber se vocês estão prestando atenção na aula e se vocês estão praticando o que a gente está vendo aqui. Mas agora vamos falar um pouquinho de literatura. Eu estou copiando Vocês tudo. já ouviram falar de um poeta chamado... Vou botar o nome dele aqui. Camões. Camões. Pelé? Já ouvi falar. Desse poeta chamado Camões. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar muito a partir de agora. Porque eu amo este poeta. E se ele soubesse que eu amo tanto, ele não teria morrido tão triste. Mas também, gente, ele viveu lá pelos anos de 1500, não sabia nem que eu existia. Ou que eu ainda viria a existir. Ele é muito antigo. Ele viveu na época do descobrimento do Brasil. Brasil. Pois é. Pois bem, Camões é um poeta português, certo? Além de poeta, foi soldado e viajou muito por vários países, né? Tanto que ele quase morreu num naufrágio, certo? Ele estava, se não me engano, vindo da África, ele era de volta para Portugal e o navio sofreu um algo. Não me lembro bem se foi da Índia ou da África, né? E o navio naufragou. E vinha uma pessoa com ele, que era a mulher que ele amava, e morreu nesse naufrágio. Ele não conseguiu salvá-la. E ele ficou muito triste. Pois muito bem, Camões, chamado Luís Vaz de Camões, né? Viveu nessa época, nesse período que é chamado de Renascimento, né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Escreveu vários poemas que ficaram muito famosos até hoje. Vejam o que é o talento. Isso é literatura da melhor qualidade. A literatura de verdade, ela sobrevive ao tempo. Ela não tem idade. Não é? A maior ignorância que uma pessoa pode dizer, isso não é do meu tempo. Arte, É mesmo. Arte não tem idade. Tem idade. Quanto mais velha, melhor a história. É que nem nós, né, Maria? Quanto mais velho, melhor? Melhor, Beleza. Então, a verdadeira arte não tem idade, não tem tempo, não envelhece, não morre nunca. Né? Então, Camões até hoje é lido e admirado, certo? Vocês já ouviram falar de um compositor bem moderno chamado Renato Russo? Sim. Né? Do conjunto Legião Urbana. Urbana, né? Renato Russo morreu muito jovem, morreu de AIDS. Jovem. Né? E Renato Russo era um grande fã de Camões, tanto que ele escreveu uma música em que ele usou um poema de Camões. E depois eu vou ler para vocês essa música. Mas antes eu vou ler para vocês 2 textos que são usados nessa música do Renato Russo. Todo mundo já ouviu falar, é um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele fala do amor, né? Quando ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se envaidece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, ou seja, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essa é a definição de amor, não é? Que São Paulo faz nessa epístola, essa carta aos Coríntios, é um dos textos bíblicos mais bonitos, né? Que se tem, que fala do amor de uma maneira assim muito apropriada, né? Aí o nosso amigo Camões, né? Nos anos de 1500, escreve um poema sobre o amor, que também ficou universalmente conhecido. Todo mundo tem a obrigação de já ter ouvido pelo menos uma vez esse poema, em que ele diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina, ou seja, que enlouquece sem doer. Olha só, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha só, essa definição de amor do Camões é considerada também universal, né? Porque o amor é isso, é contraditório. Ao mesmo tempo que você está triste, basta uma besteirinha e você cai na mais profunda tristeza, né? Você está contente e de repente está descontente. Você pode estar no meio de um monte de gente e se sentir solitário. É um sentimento muito contrário, contraditório. E é isso que ele diz nesse poema, né? Amor é fogo que arde, ou seja, que queima, sem se ver. É ferida que dói e a gente não sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Uma dor que dói tanto, de repente nem dói mais, né? É um não querer mais que bem querer. Ou seja, você quer bem muito mais do que não quer. Quando você ama alguém de verdade, aquele amor verdadeiro, né? Por mais que você às vezes tenha um motivo de não querer bem, você continua querendo bem. É solitário andar por entre a gente, ou seja, você está no meio de um monte de gente e se sente sozinho. É nunca contentar-se de contente. Ou seja, parece que o contentamento total nunca existe, porque o amor causa até medo nas pessoas. É cuidar que se ganha em se perder. Às vezes você está perdendo e acha que está ganhando, porque ama. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. Ou seja, você vence alguém e mesmo sendo vencedor, você serve àquele que você venceu. Porque você está preso por vontade, né? É ter com quem nos mata lealdade. Essa é forte, né, gente? É ter com quem nos mata lealdade. Porque aqui matar não quer dizer apenas tirar a vida, mas fazer sofrer. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade? Ou seja, como é que as pessoas podem querer tanto o amor se tão contrário a si é o mesmo amor? Ou seja, como é que as pessoas podem querer tanto amar e ser amado se o amor é um sentimento tão contraditório?
Então, é muito genial esse poema do Camões, não é? E as pessoas que leem uma vez dificilmente esquecem, mesmo que não decorem, mas ficam com aquela ideia gravada. Puxa, um contentamento descontente, é uma ferida que dói e não se sente, é um fogo que arde sem se ver, não é? É incrível, não é? Então, gente, o compositor Renato Russo, eu vou mostrar só aqui o nome da música para vocês. Escreveu essa música chamada Monte Castelo. Dá para ver aí? Anotem o nome dessa música, por favor. Monte Castelo. De Renato Russo. Dá para ver o nomezinho dele aí? Renato Russo. Notaram? Eu quero que vocês pesquisem a letra dessa música. É fácil, fácil de achar na internet. E, se vocês puderem ouvir o áudio, procure no YouTube. E escutem essa música. Ela diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. De onde que ele tirou isso? Coríntios 13. Da Carta aos Coríntios, de São Paulo. Ele usou um texto bíblico para começar a música. Aí ele diz, é só o amor. Ele continua, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Olha como ele está usando as ideias da Carta aos Coríntios. Né? Aí ele diz numa outra estrofe, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Agora ele foi no Camões. E aí ele continua, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E é assim, gente, ele vai usando trechos da Carta de São Paulo e vai usando trechos do poema de Camões. Né? E tem um pedaço que ele diz, estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ele conclui assim a música. Então, ele vai usando trechos da Carta aos Coríntios e trechos do poema de Camões sobre o amor. E faz essa música que fez um sucesso danado. Engraçado é que muitos jovens apaixonados pelo conjunto Legião Urbana, né? Era um conjunto brasiliense, né? Eles eram jovens de Brasília. Né? E na época em que essa música fez o maior sucesso, os jovens achavam linda a letra da música e muitos nem sabiam que ela é de um texto bíblico e de um poema de 1500. Mas achavam lindo. Né? Aí eu fico pensando assim, muita gente que ouvia essa música e que dizia, isso não é do meu tempo, não sabia que estava lendo coisas tão antigas. Né? O que existe de mais antigo, né, do que a Bíblia? Né? Com licença, professora. A senhora vai deixar a aula, vai ficar gravada aí para me assistir depois? Como, Tereza? Se a aula vai ficar gravada para poder assistir depois, que eu perdi uma boa parte. Eu creio que sim, eu creio que ela está sendo gravada. Eu sempre digo que vou perguntar isso para o Ítalo, para o pessoal lá, e me esqueço. Mas aqui tem aqui no meu vídeo aparece assim, REC. Então, eu creio que ela está sendo gravada. Certo? Certo. Bom, então é isso, viu, gente? Eu queria ler esses dois textos e depois ler a letra da música. Pedir que vocês ouvissem a letra dessa música,
prestem bastante atenção na letra, na melodia, porque na próxima aula eu vou pedir para alguém cantar. Professora, Maria só de fazendo Nazaré uma... Santos. Já te escolhi, Maria de Nazaré. Tu vai cantar essa música na próxima aula. Professora, só fazendo uma observação, eu acho impressionante a genialidade, a mente brilhante que o Renato tinha, né? Quando ele fez esse mix, né? Ele compôs essa letra, pegando a epístola com Camões também, então eu achei assim de uma genialidade e tanto, quando ele fez. Foi um trio, assim, que parece que se encontraram numa geração. Eu achei, assim, impressionante. Né? Se a gente for analisar, pegar, assim, isso aí, quantos milhões de anos foi escrito, né? Depois veio Camões, por último veio Renato, e acredito que até deva existir, talvez, de repente, eu nem saiba, mais alguém fazendo uma outra interpretação também. Né? Eu achei brilhante essa genialidade. É surpreendente e é maravilhoso, né, Conzita? Eu acho que essa é a maravilha de quando a gente começa a descobrir, a ler essas coisas, né? A tomar contato com essa arte maravilhosa da literatura. Você encontra coisas assim que, nossa, explicações. Olha, gente, eu acho Professora, assim... Qual é o nome do poema? Desculpa aí, o poema de Camões, qual foi? É porque eu já cheguei atrasada na aula. Esse é um soneto, né? De Camões, se chama soneto. Mas ele não tem um nome, viu, Maria do Nazaré? É um poema que não tem nome. Você vai encontrar pelo primeiro verso: amor é fogo que arde sem se ver. Viu? Ok. Ele tem vários sonetos assim, sem nome. Soneto é um tipo de poesia, não é? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como é um soneto, tá? É um tipo de poema. E a gente só localiza assim, pelo primeiro verso. Professora, a senhora transmite assim, quando a senhora lê uma poesia, a senhora transmite assim de uma tal maneira assim que mexe na alma do ser humano. Sabe? Eu amo. Quando você fala de uma maneira, sabe, a gente navega assim, no espaço. Eu acho uma coisa assim, maravilhosa. Você está de parabéns, viu, professora Núbia? Parabéns. Quero aprender a ler dessa forma. É verdade. Lindo, É verdade, viu? É sentir, gente. Concordo com vocês, sentir. viu? O pessoal do grupo. Viu? Não tem técnica, não. É sentir, primeiro, entender. Para você interpretar um texto, você tem que entender. Não é? Eu acho que é ler com emoção, né? Exato. Você lê, e para você ler com emoção, emoção, você tem que saber o que você está dizendo. Sim, porque a gente só sente aquilo que a gente entende. Isso. Não é? A gente sente, mesmo sem poder explicar o que sente, mas a gente sente porque aquilo que a gente leu atingiu. Está bem dentro do coração, na cabeça. A mente, a alma, o coração, alguma coisa foi tocado. Pois né? E aí você interpreta porque você sente. Né? Eu vejo muito, gente, por exemplo, quando eu vou à missa, sempre tem pessoas que vão ler, vão fazer a primeira leitura, a segunda leitura, não é? E eu vejo pessoas que às vezes leem de forma tão mecânica que a gente não sente nada ouvindo. Não sente nada. Não é? Isso é verdade, professora. Realmente, verdade. Inclusive, na nossa igreja, a gente está batendo na tecla, porque as pessoas às vezes vão ler, ainda lê errado, principalmente o Atos dos Apóstolos. Tem certas cidades que o nome é um tanto, às vezes, até difícil para pronunciar, e as pessoas pronunciam erradas. Se aí chama Antioquia, o certo Antioquia, chama Antioco.
Aí lê tudo trocado, aquelas palavras, e a gente diz amém, mas amém porque já tem que terminar, porque não aguenta ouvir tanta barbárie, né? Tanto erro. Pronunciamento. E é como a senhora falou, a gente tem que ler com a alma, principalmente as leituras do Evangelho, você tem que ler sentindo, sabe? Transmitir para que o outro possa sentir a mesma coisa, o despertar. Porque quando a pessoa ouve, desperta até vamos supor, a percepção dele de buscar mais Deus, né? E não ouvir... Fé, não é, Maria? Olha, essa questão aí é o seguinte, por exemplo, se alguém disse para mim, Núbia, faz a leitura tal, a minha primeira preocupação é ler para mim. Preparar. Ler para mim, certo? Eu vou ler aquilo que eu tenho que ler em voz alta. Vou ler só para mim primeiro, para entender o que eu vou ler. Para saber do que aquilo fala, para ver se tem alguma palavra que eu não sei a pronúncia, né? Para procurar rapidinho como é que se pronuncia aquilo, certo? Enfim, eu primeiro vou aprender, para depois transmitir. Né? Então, isso acontece com qualquer texto que você vai ler. E olha, Maria de Nazaré. Nazaré mesmo? É? Então, a maioria não há uma linguagem mais poética do que a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é literatura pura. Ela é poética. Viu? É uma linguagem bonita, corretíssima. E a gente aprende a escrever e a ler corretamente. Corretíssima, né? E bela, porque é uma linguagem poética, uma linguagem literária, viu? Prestem atenção nisso. Nossa, tem trechos da Bíblia que são assim, que a gente lê como se estivesse lendo... que você também... Uma poesia mesmo, tá? Você fazer uma boa leitura, tem que usar a pontuação devida. Se você não usar a pontuação devida, você lê um texto e ninguém vai entender o que você leu. Não é isso? Isso, exatamente. Isso. Eu vou ler aqui para vocês. Isso. Vocês já ouviram falar de um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade? Sim. Então, depois eu vou dar o nomezinho dele para vocês, completo, para quem ainda não conhece, procurar alguma coisa sobre ele. Ele é um poeta moderno. A gente diz que ele é moderno porque ele é da década de 30, 40, certo? Então, já é modernismo, né? Não é antigo, não. E ele escreveu muito sobre o amor. Ele tem um poema interessante chamado As 100 Razões do Amor. E esse 100 não é com C, é com S. Ou seja, não são 100, 99, 100. Não, é porque o amor é sem razão mesmo. Viu? É 100 com S, né? As 100 razões do amor. Então, ele diz assim, eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Lembra daquele ditado que diz amor com amor se paga? Ele diz que não. Né? Amor é estado de graça e com amor não se paga. Ou seja, você pode amar sem ser pago. Né? Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge de dicionários e a regulamentos vários. Ou seja, amor não é um dicionário. E o amor não tem regulamentos. Eu te amo porque não amo bastante, demais ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. O Camões não disse isso lá no poema dele, né? Então, amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam,
a cada instante de amor. Né? Ou seja, o amor é uma coisa que não tem razão mesmo. É sem razão. Por isso Professor, é tanto que Jesus tinha tanto amor a nós que se entregou na cruz com aquele amor tão grande por nós, né? O amor de Jesus, né, por nós. Morreu com tanto amor, né? Não é? Morreu pela falta de razão dos homens. Morreu e ressuscitou. Né? Pela falta de razão dos homens, mas foi o maior amor. Então, foi pelo amor que ele morreu. Né? O verdadeiro amor. Então, vocês veem como tudo se encontra. Né? Quando as pessoas deixam a imaginação voar e procuram se instruir, se educar e ler boas coisas, elas terminam se encontrando. Encontrando as ideias de um, de outro, e no final parece que tudo converge. Né? Essa também é uma das maravilhas da literatura. Viu, gente? Mas eu achei interessante o nome desse poema, As 100 Razões do Amor. Ou seja, 100 com S, porque o amor é sem razão mesmo. Sem razão. Exato. Né? Então, minha gente, hoje a gente fica por aqui. Lembrem-se, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse moço aqui, o Camões. Camões. Eu quero que vocês me digam na próxima aula um pouco da vida dele. Porque a vida desse camarada aqui já dava um romance. Viu? Leiam. Procurem aí nos sites de vocês um pouquinho de Camões, a vida de Camões. Quem foi esse camarada aqui? Tá certo? Vou perguntar na próxima aula. E não esqueçam de estudar para a prova. Valeu, professora. Valeu, foi lindo. Valeu, Ótima aula. Gente, até a próxima aula. Beijo para vocês.